Bom dia aos colegas, minha saudação a todos. Um momento que a gente vive aí toda uma crise aí na questão do sistema de saúde, essa questão da renúncia do vice, isso contamina a pauta, né? A gente se prepara para trabalhar nossos projetos, questões de audiências públicas que é importante repercutir, mas não tem como fugir do assunto e quero rapidamente para manifestar algumas impressões sobre os episódios. Bom, primeiro essa questão da saúde, eu acho que como vereador, nós temos que torcer para que este governo dê certo na relação da saúde. Inclusive, devo confessar que, diante da eleição do prefeito Guerra, em virtude de todos os discursos que ouvimos aqui em relação à saúde, nos causou uma expectativa grande, né, de que, de fato, nós pudéssemos ter modificações significativas. Quando a gente fala a questão da saúde, nós temos que olhar que o nosso interesse é o atendimento lá na ponta. Nós queremos que a população tenha mais médicos, tenha mais saúde. E isso, de fato, no momento não está ocorrendo. Nós temos aqui, sim, que emprestar apoio ao prefeito no que diz respeito à sua bandeira de fazer com que os médicos cumpram o ponto. E isso já é uma determinação legal, inclusive um apontamento de muitos anos do Ministério Público. Nós sempre estivemos e estaremos ao lado dessa causa, que é fazer com que os médicos cumpram ponto. Agora, há métodos para isso. E o nome da palavra-chave para se construir isso é diálogo. Porque não há como nós concebermos que, num sistema de saúde, o gestor, o prefeito gestor, vai deflagrar um ataque, uma briga com os médicos, e isso vai ajudar o sistema de saúde. Então há que se fazer uma construção, há que se respeitar o Sindicerve por determinação legal e há também que se respeitar o diálogo aberto e permanente com todos os médicos. Não dá para achar que o prefeito vai resolver o problema de médico nos postos de saúde com marketing. Até porque eu fico imaginando aquela cena lá na UBS Esplanada, quando, vou chamar de cinegrafista, deve ter dito, pode gravar, prefeito. Aí ele faz a ligação e grava. Eu até achei que ele tivesse ligado para todos os médicos, não foi apenas para aquele médico, sem falar que a gravação ela foi institucional. Foi a equipe da prefeitura que depois a própria prefeitura, a equipe da prefeitura, foi à fonte nas redes sociais para tentar resolver o problema de saúde com marketing. Enquanto o que nós precisamos é aprofundar esse debate. Acho que está certo cobrar dos médicos o cumprimento do ponto. Só que o debate da saúde ele é muito mais amplo, nós precisamos debater a questão da estratégia de saúde da família, precisamos debater com profundidade e com a voz do prefeito sobre a questão da UPA, se vai haver essa terceirização, se não vai haver, que data abre, a promessa era de nos primeiros dias de governo, e isso não tem avançado. Então o prefeito gestor, ele peca pela falta de diálogo. E o prefeito Daniel Guerra, ele talvez fique lembrado na história de Caxias como o prefeito mais político da história. Porque o prefeito é político. Quando se fala em resolver o problema da saúde, tem que se resolver com gestão. É com equipe trabalhando integrada. Quando a Frente Popular governou Caxias do Sul, nós sequer demos qualquer benefício a mais para os médicos. O que havia era um controle de equipes. Não era o médico solto, o enfermeiro solto, o auxiliar de enfermagem. Existiam equipes, existia toda uma integração onde a secretária de saúde coordenava a gestão de saúde. Não ficava fazendo um enfrentamento que lá na ponta não resulta em mais médicos. Então nós achamos que nesse caso a palavra de ordem é diálogo. E no momento que o governo precisa se debruçar sobre a falta de vagas nas escolas de Caxias do Sul, que nós achávamos que isso não ia mais acontecer, o prefeito precisa dar atenção para a questão da saúde, nós vemos uma crise institucional novamente. Porque a bancada do PT aqui nessa casa, me lembro que inclusive na ocasião nós fomos contestados e depois se comprovou que a nossa tese era correta, quando o vice-prefeito Feldman se negou a assumir, para um então prefeito da Câmara assumir como prefeito, nós dissemos que era ilegal. Num primeiro momento recebemos um ataque frontal dentro dessa casa, do procurador-geral da época, e depois se comprovou que o vice, de fato, tinha que assumir. E por que o vice tinha que assumir? Por que o vice tem uma função importante no processo democrático? Para se garantir a estabilidade política. Porque imaginem se não fosse assim, o prefeito não poderia tirar férias,
porque como ocorre em Caxias do Sul, onde o prefeito não tem maioria, uma férias do prefeito ou uma viagem necessária poderia desestruturar toda uma questão política do governo. Então o vice é importante. O vice é tão importante que nós já temos casos, experiências, que nós temos que tentar entender do passado, quando a Frente Popular, e falo específico o prefeito Pepe, entendeu que o vice tinha função. Então, nos governos, tanto a vice-prefeita Marisa quanto a vice-prefeita Justina, todas elas assumiam funções de secretária. E isso faz economizar recursos, e isso reconhece que o vice, ele é escolhido, ele tem méritos, porque se você apresenta para a sociedade um vice, e depois este vice, o prefeito desdenha dele, e entende que ele não tem importância, então, no mínimo, é uma autocrítica, um reconhecimento de que escolheu mal. E é triste, é lamentável essa renúncia do vice-prefeito Ricardo Fabres. Permite uma parte, vereador. E nós entendemos que ele precisa reconsiderar essa posição, o prefeito deve reconsiderar, porque eu já dizia antes da posse do prefeito gestor Daniel Guerra. O prefeito Daniel Guerra eleito tem seus méritos. Óbvio, temos que reconhecer, senão não seria eleito, senão teria chego ao cargo de prefeito, mas tem uma grande dificuldade, um grande defeito, que é a falta de diálogo. E o vice-prefeito vinha tentando dar um equilíbrio no governo, demonstrando-se aberto ao diálogo. O vice-prefeito dialogava diretamente com essa casa. O vice-prefeito esteve simbolicamente dando uma grande importância à nossa audiência pública na quinta sobre a questão da segurança. O vice-prefeito vinha fazendo diálogos importantes à questão da segurança pública e foi desprezado pelo prefeito. Então, se o prefeito não consegue dialogar com o seu vice, que ele escolheu, o prefeito não consegue ter a humildade de receber um diretor-presidente de uma concessionária que não é porque nós gostamos da concessionária ou não, é uma obrigação de gestor. Você tem uma empresa que é a maior empresa que tem relações com a prefeitura, tem que receber até para poder cobrar o cumprimento do contrato, tem que dialogar. O prefeito não recebe a UAB, aliás, teve Assembleia Geral no sábado, sequer mandou um representante. A secretária de Habitação, ela decide quem da Comissão de Direitos Humanos pode reunir com ela. Ela escolheu, pode o senhor, o vereador Chico Guerra, a vereadora Denise, o vereador Renato, o vereador Fiuza, ela não escolheu para dialogar. Então nós não vamos conversar com ela também. Então o mau exemplo vem de cima, da falta de diálogo. E isso causa uma instabilidade política que, num primeiro momento, o viés populista vai fazendo uma certa lua de mel com a população. Permite uma parte, vereador. Corta a verba de representação, bonito, nossos aplausos. Libera o carro oficial, muito bonito, e nossos aplausos. Só que aí começa a minar por baixo um conjunto de setores ou sistemas que vinham funcionando, com a sua dificuldade, mas vinham funcionando, e o prefeito começa a reinventar. E muitas vezes, essas atitudes do prefeito me fazem lembrar aquela história do Sócrates, quando vinha o seu discípulo levantando o bastão da filosofia, andando pelas ruas de Atenas, ele era Arístipo de Cirane, e o Sócrates dizia para ele: a sua vaidade se vê nos buracos da sua veste. Ele saía com uma veste rasgada, remendada, e o Sócrates disse: a sua vaidade se vê nas suas vestes. Então, muitas vezes, a vaidade do prefeito se vê na falta de diálogo. A falta de humildade também se vê na falta de diálogo. Então, essa fala não é para desconstituir o prefeito. É para dizer que tem, sim, ações acertadas. Pode, por exemplo, inclusive, baixar a tarifa de ônibus, se nós defendemos isso, mas fazendo uma construção. Tem que ter uma construção, tem que ter diálogo para isso. Há um sistema de transporte construído, há um sistema de saúde construído a muitas mãos. Então não basta uma postura de vaidade apenas para fazer uma lua de mel com o povo, enquanto, na verdade, está desestruturando por baixo os sistemas que foram construídos. Então me preocupa, e isso vem agravado pela renúncia do vice-prefeito. Porque o vice-prefeito, sim, estava demonstrando ser um canal de uma possibilidade de interlocução do Legislativo e do Executivo. E, infelizmente, agora, com a sua iminente renúncia, nós vemos que o diálogo está mais distante ainda do governo. Vereador Toigo, o senhor tem sua parte. Muito obrigado, vereador Rodrigo. Olha, é um episódio realmente lamentável e preocupante também, essa possível renúncia do vice-prefeito. Isso gera uma instabilidade no município e demonstra, na verdade,
que a chapa nunca teve sintonia, né? Desde a campanha, o vice foi ocultado e agora nós entendemos que por falta de uma aproximação, de um diálogo, vem o aviso da renúncia. Então eu entendo que é um golpe no eleitorado caxiense que confiou e agora também começa a perceber as divergências que tentaram ocultar. Em termos de governo e de administração pública, vereador Rodrigo, né, isso é inédito e justamente gera uma insegurança jurídica e política, né, na medida em que traz, sem sombra de dúvidas, um prejuízo ao município. Vamos ficar atentos aos próximos capítulos. Muito obrigado. Nada. Alguém mais pediu parte? Acabou. Não. Então, é importante fazer, então, essas observações, porque desse problema da falta de diálogo pode acarretar outros problemas em outras áreas ainda, né? A gente já viu problemas de relação aí na questão da saúde, que afeta diretamente o atendimento lá no posto. Então, nós exigimos que o prefeito, nesse momento, ele se manifeste sobre essa renúncia do vice e possa reverter, possa fazer com que o vice Ricardo Fabres reconsidere, porque a nossa preocupação não é política com o partido do prefeito. Até porque quando se elege prefeito e vice-prefeito, são mandatos institucionais e que representam o interesse de toda a cidade. Nós falarmos que o prefeito hoje ele está sendo um gestor é um equívoco. O prefeito está sendo, já disse no início da minha fala, o maior prefeito político da história. Ele pega, sai do seu partido, vai para um partido, consegue fazer com que daquele partido a sua liderança saia do partido, ou seja, assume o partido para si, é o partido que mais recebe fundo partidário na campanha e, no entanto, o que paira é que o executivo lá são os imortais, que não erram, que estão acima do bem e do mal e não tem humildade sequer para descer, para dialogar com a sociedade. Então, nesse momento, a palavra de ordem é diálogo e nós pedimos, então, que o vice-prefeito reconsidere a sua posição. Era isso, senhor presidente. Olá, quem sabe prefeito, né?